Oi, alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa aula é direcionada ao 8º ano, aula 18. Hoje faremos a correção da interpretação de texto proposta na aula anterior, sobre o texto B. Esse texto B se encontra nas páginas 43 e 44 do livro volume 2. Se você puder, acompanhe a leitura. Vamos lá, estou aqui com o meu livro, vou fazer a leitura. Você vai acompanhando aí com o seu livro. Racismo. Isabel escutou que cabelo do filho não era adequado para a escola. Caso aconteceu em agosto de 2013, instituição e diretora foram multadas em 106 mil. Era final de agosto de 2013, quando a administradora financeira Isabel Neiva foi pega de surpresa. No caderno de Lucas Neiva, seu filho de apenas 8 anos, havia um comunicado enviado pelo colégio, onde o garoto estudava à época. A mensagem, assinada pela diretora, pedia para que a mãe desse um corte adequado aos cabelos do Lucas. Não foi a primeira vez que Isabel viu a perversidade do racismo. Ela conta que seu companheiro é alvo constante de preconceito. Já aconteceu de a gente estar sacando dinheiro e a polícia perguntar se ele realmente era meu marido, se eu não estava sendo sequestrada, disse. Durante a infância, a administradora se achava feia por não ser branca e não ter os cabelos lisos. Agora o preconceito se estendia também ao seu filho. Ao questionar a atitude da diretora, Isabel recebeu como resposta que não era pessoal, e sim que aquele tipo de cabelo não era utilizado pelos alunos da escola. A diretora alegou também que os cabelos de Lucas atrapalhavam os colegas do garoto a enxergarem a lousa. O colégio contava ainda com uma cartilha de instruções. Um dos itens destacava que o colégio não aceitava estudantes com cabelos extravagantes. Vamos à página 44 para concluirmos a leitura. Isabel decidiu não pegar a tesoura. A resposta da escola veio poucos meses depois. Em novembro, um aviso de rematrícula foi enviado aos pais de todos os alunos. Ela não recebeu. Ao buscar explicações, foi informada de que não havia mais vagas no colégio. Sem saber o que fazer, recebeu a ajuda da mãe de outra aluna, que ligou para uma advogada. A orientação foi para que buscassem a delegacia mais próxima e formalizassem a denúncia de racismo. A administradora conta que teve sorte ao registrar a queixa, pois o atendimento que recebeu na delegacia foi uma das motivações que encontrou para seguir em frente. Muitos funcionários não sabem como proceder, disse, chamando a atenção para a falta de profissionais qualificados para acolher vítimas de racismo. Desde a abertura do inquérito até hoje, seguem-se 2 anos de batalha judicial e desgaste emocional para Isabel e sua família. Uma das maiores dificuldades que ela encontrou no meio do caminho foi a falta de apoio. Você, de vítima, passa a ser vilã, conta, ressaltando que muitas pessoas não levam a sério as denúncias de racismo. Isabel chegou até a escutar que queria somente aparecer ao denunciar a situação pela qual Lucas havia passado. Por outro lado, a família recebeu a ajuda da coordenadora de políticas para a população negra do estado de São Paulo, Elisa Lucas Rodrigues. Foi somente no início deste ano que a Justiça deu a primeira resposta favorável a Isabel. No âmbito administrativo, diretora e escola foram multadas em cerca de 106 mil, com base na Lei Estadual número 14.187.
Por mais que mãe e filho tenham se fortalecido, e ainda que a nova escola de Lucas o respeite, Isabel teme pelo futuro. Meu filho, e se o processo não der em nada, o que você vai fazer quando crescer? Ela costuma perguntar. O garoto, ciente de toda a batalha que a família tem enfrentado, responde: eu vou fazer a mesma coisa que você fez. Esse texto é mais uma notícia daquele estudo da unidade 4 que nós iniciamos com o texto A. Agora vamos à compreensão desse texto B, com as questões de 1 a 11, que estão na página 45. Eu espero que você tenha respondido e que acompanhe agora a correção. Primeira, qual a importância de a notícia mencionar que a mensagem recebida pela mãe do garoto estava assinada pela diretora? Que importância tem essa menção que ela faz a esse detalhe? A importância está no fato de identificar que a solicitação não vem da professora, mas da maior autoridade na escola, que é a diretora. Questão 2. Em relação à mensagem enviada pela escola, qual das afirmações a seguir você acredita que não reflete a postura da escola? A primeira afirmação: a escola reconhece um único corte de cabelo como apropriado para o ambiente escolar. Essa postura é da escola, então não é a alternativa A. Letra B. A escola acredita que há cabelos adequados e não adequados para o ambiente escolar. É verdade isso. Essa postura condiz com a atitude e postura da escola. Para a escola, tem uma forma adequada de usar o corte de cabelo. Letra C. A escola respeita a individualidade dos alunos, representada por suas características e ou escolhas estéticas. Essa postura não condiz com a postura da escola. Sendo assim, nossa resposta é a letra C. Terceira, por que Isabel decide denunciar a postura da escola? O que aconteceu para que ela fizesse essa denúncia? Porque ela percebe que há um preconceito em relação às características físicas do filho, no caso, o corte de cabelo, que geraram a tentativa de recusar sua rematrícula. Por conta disso, Isabel decide fazer a denúncia. Questão 4. Nesta notícia, vemos duas situações em que o racismo transparece de maneira velada. Quais são elas? São duas situações. A primeira, sofrida pelo filho, a segunda, pelo marido da Isabel. Então, a tentativa de não disponibilizar vaga para um aluno devido ao seu cabelo, que foi o ato discriminatório sofrido pelo filho da Isabel, e a suspeita de sequestro pelos policiais quando Isabel e seu companheiro estavam no caixa eletrônico devido às características físicas dele. Foram essas as duas situações em que o racismo transparece no texto. Questão 5. O colégio distribuiu uma cartilha em que explicitava não aceitar alunos com cabelos extravagantes. Qual a sua opinião sobre a postura do colégio? Bom, essa resposta é pessoal, mas para ajudá-lo, vamos fazer uma reflexão. Primeira reflexão. Extravagante é uma palavra objetiva ou subjetiva? Veja, o que é extravagante para mim pode não ser para você ou para outra pessoa. Então, é uma palavra subjetiva. Depois, essa palavra deixa claro o tipo de cabelo não permitido? Dizer
deve usar ou usa um cabelo extravagante. Deixa claro que tipo de cabelo é esse? Não, porque extravagante é subjetivo. O que é extravagante para um pode não ser para outro. Que padrões estéticos a escola está valorizando com essa postura? Pense, qual é o padrão que a escola valoriza? Há, nessa postura da escola, discriminação com relação a padrões estéticos. Então, baseado nessa reflexão, formule sua resposta. Vamos prosseguir. Questão 6. Que a atitude da escola revela que a escola, rejeita o aluno? Qual a sua opinião sobre isso? Qual foi a atitude que a escola teve que mostrou que havia uma rejeição em relação ao aluno? Foi o não envio do comunicado de rematrícula, uma vez que todos os pais receberam o envio e a Isabel, mãe do garoto, não recebeu. Então, sua opinião sobre isso também é uma questão pessoal. Mas essa questão, essa postura que a escola teve, é uma postura que podemos observar também em outros órgãos públicos e privados. Para complementar a resposta, dê a sua opinião sobre essa situação. Questão 7. Qual a sua opinião sobre a atitude de Isabel, a mãe do aluno? Também é uma questão pessoal, mas vale comentar que a atitude da mãe é de denúncia diante da discriminação sofrida pelo filho. Então, é uma atitude positiva. Questão 8. Que dificuldades ela encontra ao denunciar a escola? A mãe enfrentou alguma dificuldade? Se lembrarmos bem, ela diz que ao denunciar, ao ir até a delegacia, ela sente uma dificuldade. Então, primeiro, ela fala do despreparo dos funcionários da delegacia ao receber a denúncia, seria uma dificuldade. O desprezo ao fato que motivou a denúncia, certo? Que é por conta do corte de cabelo do filho, da rejeição que o filho sofria. Por quê? Porque é como se fosse uma mera vaidade dela, da Isabel, da denunciante. Fato que é visto por muitos como forma de chamar a atenção. Então, a Isabel teve a coragem de denunciar, mas sofreu algumas dificuldades. Questão 9. Ao mencionar a lei que amparou a denúncia da mãe do aluno, que informação a notícia passa aos seus leitores? Por que isso é importante? Essa pergunta é muito semelhante à feita sobre o texto A. Qual a importância de mencionar e de identificar essa lei? Ela informa que existem leis que protegem pessoas de diferentes etnias de práticas de racismo. Isso é importante porque incentiva as pessoas a procurar seus direitos garantidos em leis e as punições a pessoas ou instituições que pratiquem racismo. Então, é um informativo também, certo? Para que as pessoas tomem conhecimento da lei e daquilo de que têm direito. Questão 10. De acordo com a notícia, a denúncia da mãe do garoto está baseada na Lei Estadual 14.187, do Estado de São Paulo, aprovada em 19 de julho de 2010. Essa lei é fruto de um projeto de lei e apresenta as penalidades que devem ser aplicadas a quem pratica ato de discriminação racial.
Consulte na internet e identifique o artigo que possibilitou a denúncia da mãe. Então, você procurou essa lei? Se não procurou, procure, informe-se, leia a lei por inteiro e o ponto da lei que, como pergunta aqui, possibilita a denúncia da mãe, é o artigo 2º, que diz: consideram-se atos discriminatórios por motivo de raça ou cor para os efeitos dessa lei recusar, retardar, impedir ou onerar a utilização de serviços, meios de transporte ou de comunicação, inclusive no sítio de rede mundial de computadores, consumo de bens, hospedagem em hotéis, motéis, pensões e estabelecimentos congêneres, ou acesso a espetáculos artísticos ou culturais, ou estabelecimentos comerciais ou bancários. Então, aqui é só o trecho da lei que possibilitou a denúncia da mãe do garoto, a Isabel. Questão 11. Que outros casos de racismo tratados na lei você já presenciou ou soube que aconteceram? Qual foi sua atitude diante deles? Isso depende, primeiro, de você ter procurado e lido a lei. Segundo, que você dê a sua opinião, certo? Se por acaso já presenciou algum tipo de racismo e como procedeu, qual a sua atitude diante desse ato discriminatório. Tecendo aqui um comentário, já que a resposta é pessoal, na lei ainda fala também, por exemplo, do negar emprego ou de demitir por discriminação, recusar a prestação de serviço de saúde público ou privado, entre outros tipos de racismos que estão descritos lá. Então, se você não leu, procure ler para poder formular a sua resposta. Na página 47, temos algumas questões reflexivas que faremos agora, sobre os textos A e B. É uma comparação entre esses textos, essas duas notícias. Primeira pergunta: que semelhança você vê entre as duas notícias trabalhadas nesta unidade? A questão da discriminação está presente em ambas, né? Então vamos lá, o que temos de semelhante? Ambas relatam recusa de matrícula de estudantes por preconceito e a luta das mães desses estudantes pelos seus direitos garantidos por lei. Na primeira notícia, há uma recusa de matrícula, assim como na segunda notícia. Na primeira notícia, a causa é porque o garoto, o estudante, é trans. Nessa segunda notícia, texto B, a recusa da matrícula é pelo corte de cabelo. Mas ambas as recusas é um ato discriminatório. E a outra questão em comum, a luta das mães. As duas mães, tanto do texto A quanto do texto B, elas lutam pelos direitos do filho. Segunda, que tipo de argumento é usado em defesa dos alunos impedidos de se matricular? Como defesa, o que é feito para garantir os direitos desses alunos? Há uma recorrência às leis que proíbem a restrição de acesso por questões raciais ou de identidade de gênero. Então, o argumento foram as leis. Terceira, em sua opinião, por que as mães dos alunos envolvidos nos casos relatados no texto A e texto B decidiram divulgar os fatos e lutar pelos direitos dos filhos? Por que divulgar os fatos? O que você acha? Porque ambos os casos noticiados tratam de discriminação. E hoje em dia, há leis que proíbem qualquer prática discriminatória de etnia,
religião, cultura, gênero, mas nem todas as pessoas têm conhecimento. Então, a divulgação dessas notícias fazem com que muitos tenham acesso à lei e que também se encorajem de buscar e lutar pelos seus direitos. Questão 4. A lei que ampara o primeiro caso é de 2003 e passou por nova redação em 2017. A lei que ampara o segundo caso é de 2010, ou seja, ambas são muito recentes. O que isso revela sobre os direitos das pessoas protegidas por essas leis? Leis recentes, mas a discriminação sempre existiu. Então, revela que esses direitos, embora legítimos direitos de todos, só estão previstos em lei há pouco tempo. Questão 5. Você pesquisou sobre as leis mencionadas nas duas notícias. Assim eu espero. Elas têm semelhanças? Quais? Essas leis, elas são semelhantes? Elas são, sim, semelhantes. As duas leis se assemelham muito quanto ao tema, proibição da discriminação. Ao detalhamento dos tipos de discriminação, elas detalham bem precisamente, e as sanções previstas para cada tipo. Terminamos aqui a correção da nossa interpretação de textos. Fizemos um comparativo entre as duas notícias que lemos. Não deixem de estudar. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Bom estudo, cuidem-se e até a próxima aula.